Pronto, já estamos gravando, então vamos iniciar com uma oração, em seguida os cânticos e o Marcos faz a mensagem. Seu Nelson faz a oração no final. Vamos orar. Querido amado Pai, mais um dia em nossas vidas, nós podemos abrir os olhos e ver as Tuas maravilhas, Senhor, nós podemos ter a Sua presença conosco, podemos sentir a Sua presença conosco todas as manhãs. Acompanhe-nos durante este devocional, Senhor, que seja de seu agrado, que possamos ter da sua palavra, Senhor, o alento para o dia que se inicia, para as atividades de início da semana, para toda esta semana que também se inicia, Senhor, esteja conosco, nos guardando e nos protegendo. Esteja com todas as pessoas que estão trabalhando na saúde, trabalhando nos transportes, nas atividades essenciais, Senhor, esteja com cada um, proteja cada um. Cuida dos que já estão infectados, Senhor, que estão nesse momento com os sintomas ou que estão em isolamento por já estarem infectados, Senhor, que estão trabalhando na área da saúde, que precisam voltar depois para a linha de batalha, Senhor, esteja com eles. Que eles tenham, Senhor, conforto em seus corações para suportar este momento, mas principalmente que não percam as esperanças, que não percam a vontade de trabalhar para salvar vidas. Esteja também com todas as pessoas que não poderão participar, esteja com cada um, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Esteja conosco, peço mais uma vez, para que tudo seja de seu inteiro agrado, em nome de seu Filho, que verteu seu sangue na cruz, que deu seu corpo para nos redimir do pecado e que nos espera na vida eterna contigo. Amém. Eu selecionei do Inário de Capa Preta, não tive tempo para preparar as telas hoje. Do Inário de Capa Preta, eu vou começar com 64. Bom é estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Na mesma página, no 67, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia,
Louvemos ao Senhor. Amém? Mauro, perdão, Marcos, você consegue abrir seu microfone aí, né? Já ativei daqui, se você... Ouvindo? Já estamos ouvindo. Quando quiser. Só tô... Bom dia, pessoal. Você que está ao vivo aí no Instagram, eu estou gravando e estou passando essa mensagem ao vivo e vai ficar permanente por 24 horas. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar também nas redes sociais. Uma forma de a gente enviar qual é a vontade de Deus para outras pessoas. Para aqueles que eu não dei bom dia, eu queria dividir uma história com vocês de um adolescente, nem adolescente, vamos dizer, ele tinha 12 anos, né, de idade, e eram 3 irmãos, ele era o mais velho, ele morava a cerca de 400 quilômetros da capital, e ele nasce, então, a irmã mais nova dele, a mãe dá à luz a uma irmã mais nova, a única mulher da família, né, além da mãe, é óbvio, e criança recém-nascida, e ela teve uma depressão bem grande, e foi uma depressão pós-parto, né, que muitos ouvem falar, mas poucos talvez saiba ou já conviveu com alguém que teve, né, esse tipo de depressão. E essa depressão foi profunda, ao ponto de ela tirar a própria vida. Ela tomou um veneno e se matou. Triste essa história, não? Então, esse filho mais velho, de 12 anos, passa então a cuidar dos outros 4 irmãos. Ele passa a ser a mãe da casa. O pai trabalhava no campo, saía para trabalhar todos os dias, e ele tinha que cuidar então da casa, dar conta dos irmãos, enfim, para levar para a escola, etc. Uma vida bem difícil para uma criança de apenas 12 anos. Mas a vida seguiu, ele logo em seguida, para a dificuldade, o seu pai acaba se casando, se ajuntando com ele, ganha uma madrasta, e a madrasta, ao invés de ajudar, ela era muito malvada, judiava muito dos filhos, dos supostos filhos, né? E ao passar dos anos, ao completar 17 anos, ele pega a sua pequena mala e vem para Jundiaí para se alistar, né, no exército. Vem na casa de um parente, amigo. E a partir daquele dia ele nunca mais voltou para sua cidade, a não ser quando mais velho, para fazer a visita ao seu pai, enfim. E ele teve uma vida muito difícil, uma vida começando do zero, do nada, apenas uma mala, morando em algumas pensões, buscando trabalho. Muitas vezes tinha até só um sapato furado, e assim seguiu a vida, né? E conseguiu alguns empregos, foi trabalhando, foi tendo um crescimento, né, devagar. Acabou conhecendo a mulher da vida dele, se casaram, foi morar numa periferia de São Paulo e teve 3 filhos. E dentro da família da esposa dele, uma família grande, ele passou por uma série de dificuldades, de provações, de discriminação, né, por muitas vezes não ter uma condição financeira que pudesse
realmente está, de repente, à altura dos outros genros, né, que foi casado com a irmã, né, da esposa, as cunhadas. Mas ele foi firme e continuou casando, construindo a sua família. E mesmo com toda essa indiferença, né, indiferença que a família fazia, ele continuava firme nas suas relações. Até que a mãe da sua esposa, né, a sua sogra, veio a ficar doente e ele cuidou dela. Ele foi o único que pôde cuidar dela até o final, mesmo muitas vezes sofrendo uma série de discriminação. A vida é assim. Quantos de nós passamos por situações semelhantes a esse jovem que cresceu e teve uma vida tão difícil e que teve que provar constantemente a sua pessoa, enfim, o seu caráter, por realmente muitas vezes ter dificuldade de não ter, né? Muitos de nós acabamos sendo vistos pelo que a gente tem e não pelo que a gente é. E a gente sofre esse tipo de discriminação pelo status. E muitas vezes nós acabamos passando por momentos como esse, mas não só esse, eu queria dividir com vocês uma passagem de que o que Deus fala sobre a discriminação, né? E a gente vai ver três pontos, três posições dessa passagem. Tiago capítulo 2, Tiago 2, versículo de 1 a 13. Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, vocês creem em nosso glorioso Deus Jesus Cristo e não devem, ao mesmo tempo, ser parciais em relação às pessoas. Vamos supor que entre no lugar de vocês se reúna um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido de roupas finas, e que também entre um pobre vestido com roupas velhas. Depois de entrarem com uma consideração especial, aquele que está vestido com roupas finas, vocês lhe dizem: sente aqui no lugar de honra. Em seguida, vocês dizem ao pobre: você fica ali de pé, ou sente-se aqui no chão, perto dos meus pés. Ao agirem assim, será que não está fazendo distinções entre vocês mesmos? Será que não estão se tornando juízes, levados por más intenções? Escutem, meus queridos irmãos, não escolheu Deus aqueles que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdeiros do reino de Deus? Prometeu aos que o amam? Entretanto, vocês fizeram pouco do pobre. Não são os ricos que exploram vocês? E não são eles mesmos que os levam para os tribunais? Não são eles que falam mal do bom nome de Cristo sobre vocês foi invocado? Contudo, se vocês seguem esta lei que é encontrada nas Escrituras, ame ao próximo como a si mesmo, fazem bem. Porém, se mostrarem parcialidade, vocês estão pecando e são considerados culpados por quebrarem a lei. Digo isto porque qualquer um que segue toda a lei, mas não falha em obedecer um único mandamento, se torna culpado a todos. Pois aquele que diz não cometa adultério, também diz não mate. Ora, se você não comete adultério, porém não mate, e se você se torna culpado de quebrar a lei. Falem e vivam como pessoas que são julgadas pela lei e da liberdade, pois Deus não usará de misericórdia quando julgar aquele que foi misericordioso, mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Irmãos, essa aqui é uma passagem que fala muito bem sobre a discriminação e fala referente
eu falo que é 3 personagens aqui, né? A gente está vendo um pobre, um rico e a pessoa que faz o julgamento, que faz a separação, né? Que põe as pessoas nos seus lugares, né? Muitas vezes nós estamos em uma dessas posições. Muitas vezes a gente pode estar numa situação de uma pessoa rica, de uma posição, de um status, tá bem, né? Seja financeiramente, de roupa, ou tem uma boa aparência, e pessoas te tratam de uma forma diferenciada, né? Te coloca nos melhores lugares, te dá atenção, sempre está conversando com você. Você é o que está abafando, né, no pedaço. E tem aquela pessoa que realmente é pobre, né, que é julgada, que não é conversada, ninguém chama você para conversar, você é discriminado, você fica realmente separado, como diz aqui nas escrituras, a pessoa separa, fica aí sentado no chão. Isso aqui até é uma figura, né, de linguagem aqui. Mas existe essas duas pessoas. E muitas vezes nós estamos uma dessas duas posições, mas também muitas vezes a gente está na terceira posição, naquele que a gente está visualizando esse tipo de duas pessoas e já criando, né, conceitos por ela ter coisas. Então a gente muitas vezes dá muita atenção para um, né, e deixa o outro de lado. E a gente tem que lembrar que as aparências, né, muitas vezes enganam a gente. Quantos de nós já achamos uma coisa, né, pela aparência e na verdade é outra, né? E lembrando que essa passagem aqui que a gente está lendo são para os cristãos, são para as pessoas da igreja. Então a gente aqui serve, né, de lição, porque muitas vezes nós estamos cometendo algum equívoco, né, nesse sentido. Então essa é uma passagem para nos dar alerta, porque nós somos seres humanos, somos falhos e muitas vezes nós realmente discriminamos as pessoas pelo que ela tem e não pelo que ela é. Sejam pobre ou rica, né, nós devemos tratar as pessoas de modo honroso, né, dignos, igual dignos daqueles que professam, né, verdadeiramente o nome de Jesus. E interessante, assim, tem uma passagem muito forte, muito boa, que está em 2 Coríntios 8, 9. Ele fala assim: sendo rico por amor, Deus se fez pobre, né, para que pela sua pobreza ele enriquecesse. E quem faz acepção de pessoas ainda não conheceu Jesus e permanece no pecado. Em João 7,24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E aqui tem uma anotação que foi feita, vivemos em meio de uma sociedade ímpia e, consequentemente, temos que conviver com pessoas cujos valores estão distantes daqueles ensinados por Cristo. Foi essa a realidade no tempo de Jesus e essa é a realidade no nosso tempo. Todavia, o grande dilema do nosso século é que os valores consagrados pelo mundo têm ocupado, aprisionado e corrompido o coração de muitos, e inclusive muitos cristãos. E tem algumas outras passagens que muitas vezes lógico que a gente quer na vida vencer, a gente quer se tornar grande, né? E qual é o melhor exemplo para a gente se tornar grande? Vamos ver o exemplo do próprio Jesus, né? Mateus 18, 1, 4. Tem uma série de exemplos aqui. Eu separei duas. Mateus 18. De 1 a 4. Quem é o maior no reino do céu? Naquele momento, os discípulos de Jesus chegaram perto dele e lhe perguntou: quem é o maior no reino do céu? Então Jesus chamou uma criança e colocou diante dele e disse: digo a verdade a vocês. Vocês devem mudar de atitude e se tornar como criança. Se não fizessem isso, jamais entrarão no reino do céu.
Portanto, o maior do reino do céu é aquele que se humilha para ser como esta criança, né? O que faz a gente se tornar grande é um coração puro, né? Uma mente pura. A gente vê isso muito nas crianças, né? A criança não tem malícia. A criança, ela não se preocupa do que às vezes vestido, como ela vai falar. Inclusive ontem mesmo eu estava conversando com meu filho, falando a respeito, né? O quanto ele vem mudando na medida que ele se torna mais adolescente, fica preocupado com aparência, com isso. E quando ele era menor, ele nem ligava para que as pessoas iam pensar sobre ele, né? E aqui tem um grande exemplo, né, de Jesus falando: se você quer se tornar grande, tenha um coração puro, seja igual uma criança, né? Nesse tipo de atitude. Um outro versículo que eu separei, João 13, de 1 a 17. Se você quer realmente se tornar grande, João 13, de 1 a 17. Esse é um dos melhores exemplos para a gente poder seguir. O próprio Jesus tem esse tipo de atitude. João 13, de 1 a 17. Estava próximo a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Ele tinha sempre amado aqueles no mundo que era dele e mostrou-se a eles que o seu amor era completo. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já tinha convencido Judas Iscariotes a trair Jesus. Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Ele também sabia que o Pai tinha lhe dado poder sobre todas as coisas. Por isso, durante a ceia, Jesus levantou, tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou-a na cintura. Depois, derramando a água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-lo a toalha que tinha na cintura. Quando chegou a vez de Simão Pedro, ele disse a Jesus: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você agora não entende o que estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Pedro disse: não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus então respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá mais nada a ver comigo. Simão Pedro pediu: o Senhor então lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus disse: aquele que toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem era aquele que iria traí-lo, foi por isso que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Acabado de lavar os pés, Jesus vestiu a túnica, voltou para a mesa e perguntou a todos: vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamaram de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou. Se eu sou o senhor e mestre de vocês e lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês, assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. Digo a verdade a vocês: nem o servo é superior ao Senhor, e nem o mensageiro é superior a quem o enviou. Se vocês entenderem essas coisas, serão felizes, se as praticarem. Que grande exemplo, né? A gente vê aqui o exemplo de humildade, o exemplo daquele que é Deus, né? Em carne e osso, que tinha todo o poder e que se humilhou, né, de uma forma exemplar para mostrar que se a gente quer realmente, né, o Deus, o nosso Rei, através de Jesus, mostrou essa humildade de servidão, né? Quem é a gente para não seguir esse exemplo, né? Eu acho que esse é um dos maiores exemplos. Aquele que tinha todo o poder, ele sempre se humilhou, né? A ponto até de se entregar. Ele não foi egoísta em nenhum momento,
bem pelo contrário, ele deu o maior exemplo. E aqui ele diz, eu lavei os seus pés para mostrar, para deixar como exemplo, para que vocês também façam. Se vocês querem se tornar grande, faça isso como exemplo. Então, essa passagem eu gostaria de dividir, e essa história dessa pessoa, né, acho que esses deve ser um melhor exemplo para a gente, que muitas vezes nós acabamos cometendo algumas falhas quando a gente faz acepção, né, de pessoas. E isso serve de alerta para a gente a estar nos vigiando, sabendo que todos nós somos iguais, né, perante a Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, independente de a pessoa ter alguma coisa, mas a gente tem que olhar para o ser da pessoa e não pelo que tem a pessoa, e tratar do mais humilde, né, até aquele que supostamente tem uma posição diferenciada, seja ele um presidente, ou tem uma posição de diretoria, ou que tem uma posição de destaque, até mesmo dentro da igreja, mas que nós possamos tratar de forma igual a todo mundo. E se nós queremos ser grandes, que nós possamos ser servos, né? Servos. E a história dessa pessoa que eu dividi no começo da mensagem é uma história de uma pessoa que é muito íntima. Essa pessoa é meu pai, né? Meu pai passou por isso. E a gente sabe o quanto a gente passou por dificuldade, mais ele, e o quanto ele é exemplo para mim, né? Um exemplo de pessoa humilde, uma pessoa sempre com o pé no chão, e de que pessoas que passou realmente por discriminação, mas em nenhum momento ele se deixou levar, e em momentos que ele também estava de forma talvez melhor na vida, ele nunca deixou se levar por isso. Então, eu quero deixar o meu agradecimento muito, Pai, pelo seu exemplo que você é de pessoa, e que eu me espelho muito no Senhor e vejo muito o exemplo de Jesus, né, em você. E que nós possamos se inspirar nas palavras de Deus, tá bom? Era essa mensagem que eu queria passar, que nós possamos tratar um ao outro de forma igual. Que Deus abençoe, que vocês tenham todos um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. E era essa mensagem que eu queria passar. É isso aí. Ok. Bom dia. Amém, Marcos. Amém. Eu separei, para finalizar, eu tinha um outro cântico, mas eu acabei trocando. O 75 do Inário de Capa Preta, que é a beleza de Cristo. Vou cantar devagar, tranquilo, vou repetir mais uma vez para a gente sentir as palavras desse cântico realmente, para endossar a mensagem do Marcos. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua bondade e amor sem fim. Oh, que todo meu ser possa se converter, que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua bondade e amor sem fim. Oh, que todo meu ser possa se converter, que a beleza de Cristo se veja em mim.
Amém. Seu Nelson, vou abrir o seu microfone. Já está ativo, quando o senhor quiser. Então vamos orar. Estão me escutando bem? Sim, sim. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja teu nome. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos proporcionando. Também agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estar aqui reunidos, embora que pela internet, mas o Senhor sabe a cidade de cada um. Queremos reconhecer o teu poder sobre nossas vidas, que somos totalmente dependentes de ti, e que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor continue no controle, nos dando saúde, sabedoria e ânimo para enfrentar as dificuldades de cada dia. Sabemos que todos estão passando por uma situação difícil e que o Senhor está aí nos ajudando a superar essas dificuldades, Senhor. Que o Senhor esteja nos guiando, nos ajudando a ser cada vez mais humildes, a exemplo da mensagem, a ser realmente semelhante a Cristo, que nunca podemos ser igual realmente, mas que podemos ser o exemplo de Cristo. Nos ajude também a ser também exemplo para as pessoas, outras pessoas, encorajamento, dar forma de encorajamento a outras pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade, que estão desanimados, alguns com depressão, outros com outros problemas. O Senhor esteja também com aqueles que estão à frente dessa epidemia, com os doentes também, médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, todo esse pessoal da saúde, e também com os nossos governantes, para saber lidar com a situação que nós estamos passando, Senhor. Nos ajude a estar fortalecido sempre na tua palavra, nos ajuda a estar sempre, ser a luz do mundo, como o Senhor fala na tua palavra, e que possamos estar sempre, continuar unidos, que o Senhor possa nos proporcionar uma boa semana, que tudo seja feito também conforme a tua vontade. Oramos, agradecemos em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.